Olá, meu nome é André Araújo, eu sou um profissional de futebol há mais de 30 anos. Trabalhei em gigantes do futebol brasileiro como Vasco da Gama por 25 anos, Sport Clube Bahia por 4 anos, além de outros clubes médios que me trouxeram uma bagagem muito grande e bastante ampla sobre o mundo do futebol. Nos últimos tempos, eu venho me dedicando a uma nova função, onde eu venho atuando como mentor de carreiras de atletas de base e do profissional, profissionais de comissão técnica, além de prestar consultoria para diversos clubes do Brasil. Eu decidi devolver tudo aquilo que eu aprendi ao longo do tempo e vou utilizar esse canal de YouTube para auxiliar a quem pretende viver do futebol e ter um caminho mais seguro e menos árduo no seu dia a dia. Nesse episódio eu vou tratar de um tema que não sai da cabeça de muitos pais, que é quando seus filhos chegam na idade para iniciar os primeiros passos no futebol, que é a famosa primeira dos clubes. Se você é pai de atleta e sonha em ver o seu filho aprovado em um teste de futebol, esse vídeo pode evitar um erro que elimina muitos garotos antes mesmo da bola rolar. Eu vou falar isso com a experiência de quem viveu o futebol por dentro, durante anos, trabalhando diretamente com as categorias de base, chefiando avaliações, fazendo muitas reuniões com scouts e decidindo quem iria continuar no clube ou quem seria dispensado. Eu vi muitos meninos talentosos perder espaço, não pela questão técnica, mas pelo comportamento da família. E existe uma coisa que quase ninguém fala. Algumas perguntas feitas pelos pais ao treinador geram um alerta imediato dentro do clube. Hoje eu vou te mostrar quais perguntas você deve evitar e o que realmente impressiona um avaliador do futebol de base. Porque o teste no futebol não avalia só o talento. O clube observa o comportamento, educação, capacidade emocional, disciplina, relação familiar e até como os pais se posicionam durante o processo. Porque quando o clube aprova um atleta, ele não está pensando só no próximo treino. Ele está pensando, será que essa família vai ajudar ou vai atrapalhar o desenvolvimento desse menino? Pode até parecer duro ouvir isso, mas essa é a realidade no futebol, principalmente profissional. Muitos pais chegam aos testes extremamente ansiosos. E a ansiedade faz alguns cometerem erros que possam passar uma imagem negativa sem perceber. A primeira pergunta que muitos treinadores odeiam ouvir é: meu filho vai ser titular? Essa pergunta é um problema enorme, porque ela muitas vezes mostra uma preocupação da família está no status e não no desenvolvimento do garoto. Nenhum treinador sério consegue garantir titularidade, ainda mais durante uma avaliação. No futebol de base, o treinador procura atleta competitivo, menino disposto a evoluir, menino que entende o processo. Quando o pai pergunta sobre titularidade antes mesmo do garoto entrar em campo, o clube entende uma coisa: essa família provavelmente vai pressionar a comissão técnica o tempo inteiro. E pressão externa é uma das coisas que mais atrapalham a evolução do atleta jovem. Outra pergunta muito prejudicial é: quanto tempo vai demorar para ele subir de categoria? Essa pergunta parece inocente, mas ela revela imediatismo. O futebol não funciona no relógio da ansiedade dos pais. Cada atleta tem um tempo de maturação física, emocional e técnica. Tem menino que explode cedo. Tem jogador que amadurece aos 16, 17 anos. Muitos atletas profissionais quase foram dispensados na base porque demoraram mais do que o normal para se desenvolver. O treinador experiente sabe disso. Então, quando a família demonstra obsessão por velocidade, o clube entende que talvez não exista paciência para o processo. Agora eu vou falar de uma pergunta que mais incomoda muitos treinadores. Quem é o empresário responsável pelos jogadores que são despontados aqui? Essa pergunta feita cedo demais passa uma imagem muito negativa. Parece que a prioridade não é a formação, é a negociação. E carreira sólida no futebol começa muito antes de contrato. Começa com evolução, minutos em campo, aprendizado, disciplina, maturidade, comportamento. Menino que pensa só em empresário antes de consolidar o desempenho normalmente cria expectativas fora da realidade. E muitos clubes já acendem um sinal de alerta quando percebem esse comportamento vindo da família. Eu agora vou te contar o que realmente impressiona um avaliador. Sabe qual é a família que o clube gosta? A família equilibrada, aquela que apoia sem pressionar, orienta sem sufocar, entende que futebol é construção. Treinador gosta de pai educado, de pai discreto, de pai que entende limites, porque o futebol de base já tem pressão demais. O menino precisa chegar leve para jogar. Existe uma coisa muito importante que deve ser
constante na sua vida. O comportamento dos pais influencia diretamente o emocional do atleta. Quando o pai transmite ansiedade, o filho joga travado. Quando o pai cobra demais, o filho joga com medo de errar. E jogador com medo de errar não consegue performar. Agora você deve estar pensando, então o pai não pode perguntar nada? Claro que pode, mas as perguntas certas fazem diferença. Por exemplo, no que meu filho precisa evoluir? Essa pergunta mostra humildade. Outra pergunta inteligente é: como funciona o processo de desenvolvimento da categoria? Isso mostra maturidade. E talvez o melhor de todas seja: como eu posso ajudar o meu filho fora do clube? Porque os melhores pais no futebol não são os que pressionam, são os pais que ajudam o atleta a ter equilíbrio. E existe uma frase que resume muito bem o futebol de base: talento abre portas, mas o comportamento mantém as oportunidades. E é isso que eu quero que o atleta faça. E também a família. Se você realmente quer ajudar o seu filho no futebol, ensine a ele a amar o processo antes de sonhar com o sucesso. Porque os clubes não procuram apenas jogadores, procuram profissionais. E a formação começa muito antes da assinatura de um contrato. Nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço.